Fala aí, meu irmão, minha irmã, tudo bom? A paz do Senhor. Aqui mais um vídeo do canal Carlos Cristão Conservador. E hoje vamos estar falando de algo sobre política e religião de uma forma clara e objetiva. O tema vai ser escravos das suas escolhas, tá? Tá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Vamos orar para dar início. Senhor eterno, justo, fiel, no nome de Jesus, que eu entrego minha vida nas tuas mãos, peço perdão dos meus pecados, aquela pessoa que está ouvindo também, Senhor, que viemos entender a tua palavra e compreender que estamos aqui, Senhor, com o propósito de servirmos a ti em espírito e em verdade e fazermos o que é certo, o que é reto e fiel diante dos teus olhos. Isso tudo eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. O tema é escravo das suas escolhas. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Diz assim: Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Irmãos, eu vou ser direto ao assunto. Veja como aqui Deus ele se manifesta dizendo assim: olha, Samuel, eles não rejeitaram só você, rejeitaram também a mim. Esse texto está dizendo que o povo ainda estava sendo levado, né, pelo conceito de juízes, né? E aqui você vai ver que tem uma certa frase que diz assim: filho de peixe, é um jargão que existe até hoje, peixinho é. Agora, será que filho de crente, crente será? Eu posso te afirmar que não, porque aqui você vai ver o texto, os filhos de Samuel, dando um péssimo exemplo. E Samuel era um profeta, foi um profeta messiânico, um profeta tremendo, um homem acima da média, né? Mas os filhos dele não seguem o exemplo. Veja o versículo 3, está escrito assim: Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Olha que a falta de temor ela gera no ser humano. Olha como esses homens foram destruídos pela sua avareza, pelo seu sentimento em querer tomar conta de si mesmo, em não querer seguir o conselho do seu pai. Por isso que os pais, né, na criação dos seus filhos, têm que ser rígidos também, têm que falar a verdade, bater de frente contra o sistema, porque, olha, tem muita gente que está de olho nos seus filhos, tome cuidado. Voltando para o que eu estou falando aqui, é que as nossas escolhas são muito importantes. Se você tomar uma escolha, decidir algo pela emoção e não pelo lógico, como é que tem que ser feito, você pode ser escravo da sua decisão. E depois você vai falar assim: poxa, eu queria tanto mudar isso aí. Quantas pessoas no andar da carruagem, na sua vida, no seu cotidiano, falam assim: poxa, se eu pudesse, eu voltaria atrás. Se eu pudesse, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Mas, meu irmão, já passou. Agora, nós somos escravos das nossas decisões. Se você não for uma pessoa racional e não tomar uma decisão correta, isso tudo pode acarretar problemas futuros. É o que acontece aqui no texto. Eles rejeitam a Deus e rejeitam a liderança, poxa, do profeta Samuel, porque eles começam a decidir pela sua própria vontade, pela sua emoção, pelo que eles achavam que era correto. E ainda gera uma certa inveja, porque os outros povos tinham seus reis, tinham seus líderes, e eles começam a observar: poxa, eles estão assim, eles vivem dessa forma, por que a gente não pode ser assim? Mas o que eu quero dizer para você é igual nos dias de hoje. As coisas estão melhorando no país. Você pode até, de repente, pela sua situação, a sua situação, ela não pode ser um parâmetro para que venha mudar toda a situação do país.
É necessário que nós devemos entender que tem certas circunstâncias na nossa vida que nos colocaram aqui. Exemplo, tem pessoas que infelizmente não conseguiram ter uma vida, vamos dizer assim, próspera, mas por quê? Porque lá atrás, no passado, algumas decisões, algumas escolhas levaram para esse caminho. Agora tem outras pessoas que decidiram, umas decidiram correr atrás, estudar, obedecer pai e mãe, né? Ser uma pessoa íntegra, ser um cristão fiel, são as suas escolhas. Então, não temos como nós fugirmos dessa realidade. E se você tomar uma decisão pelo que você vive, mas eu estou vivendo uma situação complicada, a minha vida não dá certo, por isso que temos que... Aí as pessoas tiram a sua responsabilidade das costas e jogam para cima do governo federal. Mas o governo não está fazendo nada. Só tem 4 anos agora, 3 anos, você fazer 4 anos de governo, estamos caminhando. Mas se eu for justo, eu vou entender que esse governo está passando por dificuldades. Poxa, é o primeiro governo que ele governa com o controle do teto de gastos, tem uma parcela para poder gastar, né? Tem uma pandemia, a pandemia ela não foi só a pandemia, teve lockdown, muita gente ficou dentro de casa, a economia ficou travada também. Mas eu andei de ônibus, sim, mas muitas empresas quebraram nesse período. Aí depois disso, agora vai começar a andar as coisas. Aí o que vem? Vem uma guerra. Então tudo isso tem afetado a economia do país. Mas falando das escolhas, então agora eu vou decidir, eu quero voltar ao passado. Só que eu vou mostrar para você aqui que o que Deus mostra também como seria o governo do rei que o povo estava querendo escolher. Seria um governo totalitário. Seria um governo de propostas assim do Estado em cima do povo. Mesmo assim, com Deus alertando, ainda mostrou ainda, vai ser desse jeito aqui. Eles continuaram, insistiram em continuar com aquele governo, com aquele rei. Então foi o quê? Foi a escolha do povo. Mas você vai ver que aparece um rei chamado Saul. E Saul é um homem soberbo, é um homem que ele não tem o temor de Deus. Ele, em alguns textos você vai ver ele desrespeitando, querendo ser até mais que a autoridade divina. Você vai ver Saul ele tentando passar à frente de tudo. E você vai ver no capítulo 15, ele desobedece Deus. Deus dá uma ordem, ele não cumpre aquela ordem, leva o povo para o pecado e através do seu erro, Deus o rejeita. Deus rejeitou ele. Ele não, Deus deu uma ordem para que fosse exterminado todo o povo, a Amalequita. Ele, porém, mata, o povo é exterminado, mas os animais também eram uma ordem de Deus. Ele poupa os animais e também poupa o rei. Ele desobedeceu a Deus. Então, se você quer que a nossa pátria continue crescendo, e você vai falar assim, poxa, irmão Carlos, você vai falar de Bolsonaro? Vou falar sim. Sabe por quê? Porque até então, até os dias de hoje, ele não tem perseguido a igreja, ele tem se mantido fiel aos valores que ele falou desde o início. Tem seus erros? Sim, ele tem seus erros, irmãos. Eu estou falando aqui de um ser humano como outro qualquer. Só que eu estou falando de um ser humano que não é guiado pelo regime comunista, que não aceita e não se curva pelo regime socialista. Você precisa entender que hoje, na América do Sul, toda a América do Sul está em colapso praticamente. Você vê a Venezuela quebrada, você vê a Argentina, que era um país próspero, quebrado. A Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, acho que é o terceiro maior, está quebrada, é mais pobre que o Haiti. Mas por quê? Porque lá implanta um regime socialista comunista. E aqui na Argentina a mesma coisa. Olha o que está acontecendo com a Argentina, olha a Colômbia agora, sendo guiada por um narcotraficante, um guerrilheiro das Farc. E para onde nós vamos caminhar? Se der ruim aqui no país, aqui no Brasil, tu vai para onde? Tu vai para onde? Tu vai para Venezuela? Tu vai para Colômbia? Tu vai para Argentina? Não tem para onde não. A maioria dos países estão quebrados. E aqui no Brasil, nós ainda estamos tendo um controle fiscal, a economia está começando a andar, tá? E é necessário que nós, como cristãos, nos posicionemos. E você vai ver o que Deus fala aqui, eu vou terminar para você entender. Olha o que Deus fala, como seria o governo, mesmo assim o povo ainda aceita isso. Olha o que está escrito aqui.
Aqui, versículo 12. Versículo 13, perdão. Tomará as vossas filhas por perfumista, cozinheiras e padeiras. Versículo 14. Tomará o melhor da vossa lavoura, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Eu vou adiantar, tá? Versículo 17 diz assim: dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servo. Então, versículo 18. Então, naquele dia, aí o que Deus fala assim: naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverte escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Você está pensando que tem pessoas, de repente, lá na China, na Coreia do Norte ou na Venezuela, que tiveram oportunidade de decidir, de escolha ou de lutar pelos seus direitos, mas ficaram na zona de conforto? Essas pessoas hoje ali estão chorando. Estão chorando, irmãos. Estão pedindo que, poxa, por que eu não decidi na hora? Por que eu não exerci a minha cidadania? Por que eu não aprendi? Por que eu não procurei ler, me atualizar sobre o que estava acontecendo? Hoje são escravos de um regime. E muitos são cristãos. Então, eu quero dizer para você que nós aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra, temos obrigação de fazermos o melhor. Decida pelo melhor. Porque o pior Deus já está mostrando. O pior Deus já está mostrando. Eu, em hipótese alguma, consigo entender um cristão que se associa a quem defende pautas que são anti o conservadorismo, anti a igreja, pautas que são contra os valores cristãos. Eu não consigo entender. Você me desculpa se você é cristão e você tem uma visão de esquerda, mas isso não tem lógica bíblica. Tá? Bíblica. Ah, mas não tem lógica bíblica. Não funciona, não é dessa forma. Então, é necessário que você venha entender a palavra e vou te ser mais sincero e mais duro ainda, arrepender desse pensamento. Se arrepender desse pensamento. Se você não tem conhecimento, eu até vou entender. Agora, se você tem conhecimento, sabe que isso é errado, sabe que essas práticas são erradas, e você continua insistindo no erro, você já perdeu totalmente a sua dignidade como um cristão, tá? Então, para não sermos escravos das escolhas, você faça a escolha correta, a escolha que vai livrar esse país. Ou nós vamos entrar num regime comunista, tipo assim, numa aventura. Ah, mas o Lula não fechou a igreja a primeira vez. Você não conhece nada sobre o Foro de São Paulo. O Lula, quando entrou no primeiro governo dele, no segundo governo, ele tinha que fazer algumas concessões a alguns países. Ele fez concessões com Cuba, ele fez concessões com Venezuela, ele fez concessões com alguns países comunistas da África. Ele teve que passar dinheiro, ó. E detalhe, ele perdeu duas eleições, se não falo a memória, 3 eleições antes de ser presidente. Por quê? Porque ele tinha um discurso radical. Teve que fazer uma carta de punho a favor da democracia, para mostrando assim, não, eu me comprometo com essa, com liberdade, com tudo. Hoje, porque quem está acompanhando o que está acontecendo, ele está dizendo, vai botar um freio nos padres, e tem vídeo dele falando, nos pastores. Hoje está muito mais avançado. Hoje ele falou que veio mais maduro. Olha como é que ele falou. Eu estou mais maduro. Isso não te remete a nada, não? Então, ele está falando o que vai fazer. Ele falou que o MST vai ser o braço dele, o braço do exército dele. Tá? O MST é um movimento de invasão de terras. Aí você vai ver também alguns movimentos que estão loucos para poder agarrar, para poder entrar na igreja. Então a igreja, ela precisa se posicionar. Que Deus fale melhor ao teu coração, que você entenda isso, que não viemos levantar um Saul diante dessa nação, porque depois que Saul entrar, aí fica difícil. Aí como diz o versículo 18, então daqueles dias clamarei por causa do vosso rei, que houveste escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Tá? Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, dessa pátria, a qual nós amamos muito, temos liberdade para servir o Senhor em adoração aqui nas igrejas. Então, acredite que eu estou te falando. Primeiro que o Lula não vai governar sozinho, ele tem os seus braços, e os seus braços são poderosos, tá? São pessoas
mas que não gostam da igreja, não gostam de crente. Olha a mídia aí. A mídia não gosta de crente, a mídia tradicional não gosta da palavra, não gosta do evangelho. Ela se posiciona de um lado progressista. Entenda isso, tá? Que Deus fale melhor o teu coração. Se você gostou, me ajude, dê o seu like, tá? Ajudando aqui também, fazendo a inscrição no canal e divulgando, compartilhando esse vídeo, porque a plataforma vai ver que tem relevância o que está acontecendo aqui. Deus te abençoe e fale melhor o teu coração através do nome de Jesus.